Salve, salve família vascaína, estamos começando mais um Mineiro Cast, o podcast do Vasco da Gama, onde a gente aprofunda os assuntos aí do dia a dia do Vascão. Neste episódio vamos falar dos reforços apresentados, Matheus Carvalho e Gabriel Carabarral, e também do início do Vasco no Brasileirão 2023. Já foram aí duas rodadas, estamos próximos da terceira rodada, onde o Vasco enfrenta o Bahia. Então vamos lá, vamos começar. Antes, muito rapidamente, ó, você que ainda não tá sabendo, tá rolando um sorteio, né, uma camisa de treino oficial de 2023. Tá? O sorteio vai ser no dia 28 de maio. Para você participar é muito fácil. Envie um Pix no valor de R$ 5 para este e-mail aí, ó, camisamineiro@gmail.com. Esta é a chave Pix. Na descrição, informe o número do seu WhatsApp que eu vou te incluir num grupo onde você vai ter lá as informações do sorteio. Mas o que você precisa saber está aqui nesse banner, tá? O resultado a gente vai fazer ao vivo no Instagram e será amplamente divulgado aqui no canal. Fechou? Se você quiser participar com mais de um número, é só mandar um número exato. R$ 10 para 2 números, R$ 15 3 números e assim por diante. Beleza? Bom, vamos lá então. Vamos começar falando dos reforços, depois a gente fala do início do Vasco no Brasileirão. E por favor, manifeste aí a sua opinião, seu comentário sobre os assuntos de hoje. Bom, cara, eu já falo pra vocês que são dois reforços completamente diferentes. Na própria entrevista coletiva, deu pra ver o quanto o Matheus Carvalho, né, o nosso cocão, tava nervoso. E eu acho que aí é a primeira grande diferença. Enquanto o outro jogador já passou por equipes do futebol argentino, já passou pelo Santos, que é uma grande equipe do futebol brasileiro, o Matheus Carvalho teve o seu principal desafio no Náutico, que não vive lá um grande momento na sua história. Vai disputar aí, se eu não estou enganado, a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, são reforços já que chegam com experiências em grandes clubes diferentes. O Matheus Cocão entra muito mais no quesito aposta. O Carabarral é mais aquele sabemos que pode jogar, mas não tem apresentado um bom futebol ultimamente. O Carabarral ele foi atrapalhado por uma lesão importante no Santos e quando ele voltou não foi utilizado no elenco, foi acabado deixando de lado, né? Não estava nos planos do técnico Odair Hellmann, que é hoje o técnico santista. Por isso acabou ficando lá escanteado e aí houve a oportunidade, né, do Vasco buscá-lo por empréstimo com o passe de compra fixado. O Matheus Cocão já era titular no Náutico, vinha sendo titular, né, nos últimos jogos antes do Vasco contratá-lo. O Cocão é um volante que tem como característica ter um bom passe, tem uma boa saída de jogo, tem uma boa pegada, né? Mas é aquilo, ele vai ter que se provar no Vasco da Gama. Ele vai ter que mostrar tudo que ele já mostrou aí no Náutico e outras equipes que ele passou num gigante. Fica a dúvida, vai aguentar a pressão? Não sabemos. O Carabarral eu já acho que o problema não é pressão, não é questão de se afirmar no futebol. É questão de recuperar um prestígio que ele teve atuando pelo futebol argentino. Se ele conseguir repetir algumas atuações que teve lá, principalmente na questão da bola parada, da organização do jogo, de dar bons passes, vai ser bem útil, né? O Vasco, na posição do Matheus, tem uma concorrência braba para ele ali, né? Tem o Rodrigo, que é da base e vem sendo titular no camisa 5. Tem o Andrei Santos, que é jogador de seleção brasileira. Tem o Jair, que é um dos melhores volantes do futebol brasileiro nas últimas temporadas. Enfim, acho que a maior concorrência são esses jogadores. É um pouco complicado para ele. Já o Carabarral chega numa posição onde o Vasco simplesmente não tem opções. Você vai ter ali hoje. Perdão. Você vai ter ali hoje o Alex Teixeira, que faz a função, mas está jogando na ponta esquerda. Você tem o Marlon Gomes, que ainda não se firmou, né? Vive uma fase técnica um pouco abaixo do que a gente espera dele. E também tem a questão das convocações para a seleção, né? Daqui a pouco vai estar disputando o Mundial.
Então, cara, o Carabarral ele vai ter toda a oportunidade do mundo, né? Só não abrace essa oportunidade se não quiser, se não tiver motivado, se não tiver se dedicando para isso. Então, vamos aguardar. Eu confesso que a minha expectativa maior é no Carabarral, justamente por já ter visto ele atuar em alto nível em outras equipes, principalmente no futebol argentino. No Santos não, né? No Santos ele não conseguiu ter uma sequência. E o Matheus Carvalho é mais a questão do potencial, né? Jogador que pode evoluir, ser negociado ali na frente, enfim. Lembrando que os dois, né? O Carabarral vem por empréstimo do Santos, o Matheus Carvalho por empréstimo do Náutico. Todos os dois ficam até o fim desta temporada e todos os dois estão com o passe de compra fixado. Eu sou daqueles que analiso aqui quando o jogador chega, falo o que eu espero, mas não critico ele antes dele jogar com a camisa do Vasco. Ele pode ter jogado bem demais no outro clube, chegar aqui e não render nada, e o contrário. Ele pode estar embaixo nos outros clubes, chegar no Vasco e arrebentar. A nossa torcida levanta os jogadores, levanta o astral dos jogadores, então eles vão ter um ótimo ambiente para desenvolver o seu futebol. Salários em dia, torcida abraçou o projeto de 2023, né? Vão ter um elenco que já vem trabalhando, é um processo que já está com as bases sedimentadas. Então, boa sorte, cara. Boa sorte para os dois. Vamos aguardar aí os primeiros jogos para a gente ter uma melhor noção do que esperar de Gabriel Carabarral e Matheus Carvalho. Ou é Matheus Cocão? Ah, meu Deus. Bom, vamos falar agora do início do campeonato do Vasco da Gama. O Vasco que estreou no Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Atlético Mineiro e, né, contrariando toda a estatística, todos os prognósticos, venceu por 2-1. Uma vitória maiúscula, uma vitória contra uma das equipes que são favoritas ao título, um dos melhores elencos da América do Sul. Talvez tenha o atacante mais perigoso do futebol brasileiro hoje, um cara que decide muito, que é o Hulk. Os gols do Vasco foram marcados por Andrei Santos e Gabriel Peck. O zagueiro Maurício Lemos descontou para o Galo. É verdade que o Vasco jogou mesmo apenas ali os 20 primeiros minutos, quando abriu os 2-0 e depois acabou apenas se defendendo com raros lampejos de contra-ataque. Eu acho que o começo de jogo foi excelente. Se a gente tiver uma postura dessa em outras partidas fora de casa, a gente vai roubar muito ponto, tá? Jogando como visitante. A questão de se fechar lá atrás e ficar tomando porrada, eu não critico porque é o Atlético Mineiro fora de casa. Se você colocar elenco por elenco, o favoritismo é todo do Atlético, todo. Então você abre 2-0 jogando fora de casa, eu acho que era até meio natural o time se retrair. Tem a questão física também, que né, a gente ainda não está no nosso melhor momento. Acho que esse time vai estar na ponta dos cascos daqui umas 6, 7 rodadas, ali para a 10ª rodada do Brasileirão. Aí sim o time deve estar, né? Pelo menos eu espero que esteja no 100% fisicamente. O resultado foi maravilhoso, o desempenho não tanto assim, mas pô, longe de tecer críticas para um 2-1 Vasco em pleno Mineirão. Na segunda rodada, outro adversário indigesto, outro adversário favorito ao título, que também tem um dos elencos mais poderosos da América do Sul, o Palmeiras. A diferença agora é que o Vasco jogava em casa com o apoio do seu torcedor. O Maracanã completamente lotado para calar a boca de uns otários aí que dizem que o Vasco não tem capacidade de lotar o Maracanã, que é uma falácia ridícula. De novo, um começo de jogo mágico do Vasco. O time abre 2-0, gols de Gabriel Peck e Pedro Raul, mas vê o Palmeiras chegar ao empate descontando com o Rafael Navarra no primeiro tempo e o Arthur chegou ao empate no segundo. Aqui foi diferente, a gente não ficou simplesmente atrás tomando porrada, principalmente depois que levou o empate. Aí o Vasco passou a atacar novamente. Ainda sem o volume desejado, sem o volume que a gente espera,
mas já foi um pouco melhor do que foi contra o Atlético. Porém, o resultado foi pior. Engraçado, né? Porque futebol nem sempre performance e resultados caminham juntos. Eu vi como ponto positivo algumas questões. Por exemplo, o Gabriel Peck se afirmando na Série A como uma realidade, uma evolução nítida para todo mundo. Eu vi um meio-campo mais sólido, mais presente, mas ainda insuficiente, tem que melhorar. Um Pedro Raul muito atuante, não só fez o gol, né, como participou do segundo gol, fazendo a cabeçada ali de difícil defesa para o Everson, que acabou saindo o gol do Vasco. E vi também um Orelhano entrando no segundo tempo, fazendo um contra-ataque ali que mostrou evolução física, mostrou uma evolução na confiança do jogador. Acho que a gente tem que ver mais do Orelhano nas próximas partidas. Espero mais minutos dele contra o Bahia. Se for para entrar no segundo tempo, que entre logo no início do segundo tempo, ali 10, 15 minutos no máximo, para a gente ver pelo menos uma meia horinha de Orechano em campo. E é isso. Acho que os pontos negativos foram as bolas alçadas na área, né? Foram 2 gols de cabeça que o Vasco levou e 2 gols diferentes. O Rafael Navarro se desvencilha do Bambu, né? Então o Bambu tem que ficar velhaco com esse tipo de jogada. E o Navarro consegue um movimento de cabeçada que ele não vai conseguir durante muito tempo, né? Levou um tanto de sorte ali, teve muita felicidade naquela cabeçada que acabou encobrindo o Léo Jardim. A segunda é diferente, o Arthur acaba infiltrando nas costas da zaga, né, entre a zaga e o lateral esquerdo do Vasco, que era o Piton, e acaba fazendo o gol. E, cara, esse time do Palmeiras é impressionante. A recuperação física que eles têm dentro do jogo, a recomposição defensiva deles muito rápida. Um Gustavo Gomes, que é um zagueiro fantástico. Pô, um Dudu jogou bem. O cara que entrou, o Flaco Lopes, jogou bem. O Richard Rios fez um partidaço. O Arthur jogou bem. Então, assim, cara, eu tô aqui elogiando o adversário para ver que esse 2-2, esse empate, mesmo jogando em casa, foi um bom resultado. Vocês vão ver no decorrer do campeonato que o Palmeiras vai ganhar muitos jogos fora. Vão ser poucas equipes que vão fazer o Palmeiras tropeçar. É uma equipe que está acostumada a vencer. A estatística que impressiona, nos últimos 101 jogos do Palmeiras, eles perderam apenas 9. É uma estatística de impressionar qualquer um. Então, para mim, mais um bom resultado e uma performance até um pouco melhor, na minha opinião, do que ocorreu contra o Atlético Mineiro. Você observando a tabela, o Vasco vem na 5ª posição, ainda é um bolo danado ali, várias equipes empatadas, e eu repito que não é importante agora você se preocupar com a colocação em si, né? O importante é se manter no bloco da primeira página, né? E para isso você tem que ir sempre somando pontos. Se você fica 2, 3 rodadas sem somar pontos, você vai cair para a segunda parte da tabela. Se você vai mantendo um empate aqui, uma vitória ali e poucas derrotas durante o campeonato, a chance de você se manter na primeira página é muito grande. E é o que eu espero do Vasco. Primeira página da tabela, um 10º lugar para cima, já seria ótimo. Se beliscar uma Libertadores, eu vou ficar muito satisfeito com essa temporada. Se pegar uma Sul-Americana, é o que eu esperava. Fora disso, se brigar para não cair, o que eu não acredito que vai acontecer, aí eu vou ficar decepcionado. Confesso que vai ter me decepcionado bastante. Próxima rodada a gente enfrenta o Bahia, jogo é em São Januário, na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, feriadão, às 8 da noite. Eu dei uma olhada nos jogos do Bahia, os últimos, principalmente o da Copa do Brasil. O time do Bahia é uma equipe que gosta de jogar fechadinho e sair em muita velocidade nos contra-ataques. Quando tem a bola para propor o jogo, tem dificuldade. E como eles vão jogar contra o Vasco em São Januário, creio que eles vão adotar a primeira opção. Vão jogar fechados e explorando os erros do Vasco, saindo em velocidade. O Jacaré, por exemplo, que é um atacante de ofício, vem jogando de ala pela direita.
Eles jogam no 3-5-2, ele que é o ala aberto pela direita. Então eles têm uma postura de muita velocidade nessa transição ofensiva. O Puma vai ter que ficar velhaco. Lucas Piton, muito esperto. E a trinca de volantes do meio. Vai ter que ter uma recomposição rápida para não ser surpreendido por esse time do Bahia. Diferentemente de contra o Galo e contra o Palmeiras, eu vejo o Vasco favorito para ganhar o jogo. Não é um favoritismo muito elevado, é um ligeiro favoritismo, mas, como eu disse contra o Atlético e Palmeiras, eu também digo contra o Bahia. Favoritismo fica aqui, na análise, fora do campo. Na hora que o juiz apita o jogo, você tem que confirmar esse favoritismo com a bola rolando. É isso, meus queridos, é isso. Falamos bastante aqui de Gabriel Carabajal, Lucas Cocão e o início do Vasco no Campeonato Brasileiro 2023. Eu vou ficar muito feliz se todo mundo deixar aquele like para dar aquela força para o nosso trabalho e quem deixar uma opinião sobre qualquer dos assuntos que a gente falou hoje. Não esquece do nosso sorteio rifa, né? Só se mandar o Pix de R$5 para essa chave aí, ó, camisamineiro@gmail.com e coloque na mensagem o número do seu WhatsApp, que é como eu vou te contactar se você for o vencedor. Sorteio no dia 28 de maio, ao vivo no Instagram, transparência total, e o resultado será amplamente divulgado no canal. Fechou, meus queridos? Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações e muito em breve para mais um Mineiro Cast. Valeu!